Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O Brasil vive um dos períodos mais delicados dos últimos anos. Com a crise econômica, muitos empresários vão pisar no freio na hora de investir em novas contratações agora no fim do ano. De acordo com a CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 9 em cada 10 empresários não contrataram e nem pretendem contratar funcionários para o último trimestre de 2015. Com baixo faturamento, a expectativa é que sejam criados apenas 24 mil novos postos de trabalho em todo o Brasil, um número bem menor do que o característico para essa época do ano. Encontrar placas como essa, cada vez mais difícil. Nós estamos vivendo um cenário de recessão, aliado com uma alta de taxa de juros, e isso, para a economia como um todo, é muito negativo. E, principalmente, os atores econômicos estão sentindo a falta do principal agente, que é a confiança, né? Quando se perde a confiança no futuro do país, nas transformações econômicas, na capacidade do país, né, de superar os seus problemas, o empresário, obviamente, coloca o pé no freio e diminui aí suas expectativas de contratação. O senhor Altair é comerciante e confirma essa queda nas contratações. A gente está um pouco receoso, né, em relação ao que poderá ocorrer no Natal, se será um Natal bom, se será um Natal mais fraco. Então a gente está vendo com um pouco de cautela e deveremos contratar aí em torno de uns 20% a menos que nós contratamos no ano passado. Esse ano a gente está tendo umas certas oscilações. Algum mês a gente fecha melhor, um pouco melhor que o ano passado, outro mês a gente empata, outro mês um pouco pior. Então isso deixa a gente com uma certa apreensão em relação ao Natal, que é um mês assim, muito importante para nós. Então a gente não tem o direito de errar no mês de dezembro. A expectativa é que seja o pior dos últimos 10 anos no setor de mão de obra temporária, né? Nós estamos vivendo realmente uma crise mais longa, né, de impactos sensíveis na economia e motivado principalmente pela falta de confiança, né, na condução desse país, nos atores políticos, que realmente não têm conseguido dar um norte aí para a economia. Mas calma, apesar da fase ruim que o país vive, há sempre uma luzinha no final do túnel. Tem alguma área que tenha mais chance de uma contratação temporária e possivelmente uma efetivação? Embora o volume de temporários reduza, sempre há oportunidades, né? A gente tem que pensar que, principalmente para as pessoas com muito potencial, boas, né, naquilo que fazem, sempre há oportunidades, né? O volume de vagas serão menores, mas é importante que os candidatos estejam atentos às agências de trabalho temporário e às vagas que surjam, né? Se o mercado é menor, ficar mais atento, procurar chegar o mais rápido possível, né? Preparar seu currículo, preparar sua experiência para que quando chegar numa dinâmica de grupo, numa entrevista, bem preparado. E uma coisa é fundamental para quem deseja o tão sonhado e hoje disputado emprego fixo. Nós precisamos de pessoas melhor qualificadas, quanto melhor qualificadas, melhor, mas pessoas que têm entusiasmo, que tenham garra, demonstrem que querem realmente, de fato, trabalharem, que não quer só uma oportunidade para ganhar um dinheirinho a mais, não. Mostre que você quer trabalhar com afinco, com seriedade, vai vestir a camisa da empresa, isso é importantíssimo para nós. Matéria muito bacana aí. E nós vamos falar mais sobre esse assunto, nessa expectativa sobre essas vagas temporárias, e quem vai nos mostrar um pouco mais a respeito desse panorama é a economista Ana Paula Bastos, que já está aqui conosco. Que faz parte também do CDL, né? Que também trabalha na área de pesquisa do CDL, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Ana. Deus te abençoe. Uma honra. Amém, nós todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer nosso ter você conosco, querida. Ana Paula, a gente viu ali na matéria falando já sobre isso, né? Quando eu iniciei a matéria, falando sobre essa taxa de
que caiu de contratação, né? A taxa caiu, isso é ruim, porque era hora de subir. É a primeira vez que isso ocorre nos últimos 13 anos, não é? Isso. Outubro geralmente é marcado por esse aumento desse quadro de funcionários, esse aumento de contratação temporária, por causa do Dia das Crianças. Então, assim, o empresário já aproveita essas pessoas, já começar a treinar para o Dia das Crianças, para a pessoa já estar bem acultuada dentro da filosofia da empresa para o Natal. Esse ano já aconteceu o contrário. O comércio vem apresentando queda durante todo o ano de 2015. Hoje nós estamos no acumulado do ano com uma queda de 3% nas vendas. E eles não estão conseguindo, assim, absorver essa mão de obra porque eles não estão tendo demanda suficiente para isso. Então, eles não vão contratar. Então, eles vão estar trabalhando com o quadro atual deles mesmo, que vai atender a demanda perfeitamente. Eu fico pensando porque normalmente as contratações temporárias, elas acontecem e posteriormente são empregos que acabam sendo trabalhos por período indeterminado. As pessoas acabam sendo contratadas, virando empregados daquela empresa. E esse ano a perspectiva está mudando, né, Ana Paula? Está mudando. É o cenário econômico. Nós estamos com uma taxa de juros e patamares altos. Essa taxa de juros e patamares altos impede esse crescimento da economia, porque não tem investimento. Aquele investimento produtivo, que gera emprego, que gera renda, que gera consumo e alavanca a economia. Então, o que acontece? Nós não estamos num cenário favorável para isso. E esse trabalho temporário é uma chance que essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho serem absorvidas dentro desse mercado. E esse ano não está acontecendo isso, não vai ter essa inflexão, quando a gente fala assim, não vai ter essa queda na taxa de desemprego. Nós estamos até com uma projeção de fechar o ano em crescimento, né, dessa taxa de desemprego. Agora, Ana, qual é o perfil, não é, dessas pessoas que vêm postular esses cargos temporários aí? É aquela pessoa assim que está esperando já o ano inteiro, olha, minha grande chance vai ser em outubro. Qual o perfil da pessoa? É mais jovem, pessoal mais velho? Já é aquele pessoal que já aposentou e vê também nisso uma forma aí de melhorar as finanças? A maioria são pessoas de 18 a 24 anos. São pessoas que estão ainda terminando o ensino fundamental, que ainda estão fora do mercado de trabalho e que aproveitam essa oportunidade para ser absorvidos. Mas esse ano a característica seria diferente. São as pessoas que já estão fora do mercado de trabalho e essas pessoas de 18 a 24 anos. Então aumentou esse grupo, não é? Aumentou esse intervalo de idade. Então essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que mais ou menos acima de 25 anos, e essas pessoas de 18 são os mais novos, que geralmente ocupam essas vagas, eles estão concorrendo por essas vagas. Uau! E ontem mesmo nós falamos aqui sobre os jovens que estão tendo menos oportunidades, porque quando você vai optar por contratar, as pessoas estão dando mais atenção àquelas pessoas mais velhas aos mais jovens. Queria que você falasse sobre isso, porque é um índice que tem aumentado também na nossa história, né? São dois pontos. Os jovens eles ficaram muito tempo fora da procura do mercado de trabalho porque eles estão ficando mais tempo na escola. Então, o que aconteceu? As pessoas eles estavam dentro daquele orçamento familiar. Então, as pessoas mais velhas estavam cumprindo esse papel de suprir essa renda desses mais jovens. Certo. Com esse aumento dessa taxa de desemprego, esse Rendimento cenário econômico adverso, esse rendimento familiar caiu. Então, forçou esses jovens... Expulsou o jovem de ficar só em casa. Só estudando. Então, esses jovens voltaram ao mercado de trabalho. Então, eles estão procurando mais emprego. São só que pessoas que não têm experiência. Eles podem ter qualificação intelectual, mas eles não têm experiência. E hoje, muito é cobrado a experiência. Além da experiência, aquela pessoa ser uma pessoa assim, prestativa, despachada, ter o perfil comunicativo é muito bom. Mas o que hoje cobram, eles estão cobrando mesmo, é aquela famosa assim, você já tem experiência? Porque ele não vai ter que treinar tanto como treinar um jovem. Normalmente uma experiência, desculpa, só porque ela foi experiência, ela acaba, obrigada, ela acaba adquirindo, normalmente precisa de quanto tempo? Ela precisa começar. Então, é o que eu falo assim, como que você vai exigir de um jovem experiência? Ele tem que começar de alguma forma. Alguém tem que dar oportunidade. Alguém tem que dar oportunidade. Pode ser que muito jovem tenha muito mais êxito força de trabalho, tenha êxito muito mais rápido do que uma pessoa que já está no mercado de trabalho.
Então, assim, eu acho que Entendi. você tem que dar oportunidade a todos. Então, a peneira tem que ser igual para todos. Então, assim, tanto para o jovem, claro que o peso de um currículo de uma pessoa mais qualificada, ela tem um peso maior, mas não pode também deixar de avaliar essa pessoa mais jovem, só porque ela não tem a qualificação, mas ela pode ter um start de aprendizado muito rápido. Agora, Ana, quando a gente fala assim sobre isso, a gente tem que pensar também nas motivações. O que leva hoje os empresários, não é, a visualizarem esse cenário para não contratarem tanto como nos anos anteriores, esse ano de 2015? Os motivos, né? Primeiro que o empresário não está tendo lucro. Ele não está tendo lucro nas suas vendas. Então, ele está amargando durante todo o ano de 2015 queda nas vendas. E se ele não está vendendo, ele não está gerando lucro. Se ele não está gerando lucro, como é que ele vai pagar esse funcionário a mais? Então, ele não vai pagar. E ele está sentindo que não está tendo demanda, que ele não vai ter uma demanda muito aquecida para o final do ano. Qual que é a perspectiva, assim, de, por exemplo, até na visão sua como alguém que está dentro da CDL, qual que é a perspectiva para esse Natal em relação ao Natal do ano passado? Aumenta um pouquinho, mantém ou é para cair mesmo? Questão de vagas? Não, até mesmo do mercado de consumo mesmo para o Natal. Nós vamos terminar uma pesquisa em campo agora, na sexta-feira, nós vamos divulgar na semana que vem, no dia 2. Mas, assim, vou te dando assim, uma prévia do que pode ser. De tudo um pouco, sai na frente, Carol Malta, tá vendo? De tudo, assim, a avisa, previsão né? é que a gente está trabalhando assim, com uma queda em relação ao ano passado, mas, assim, a gente não sabe mensurar ainda, porque nós também não estamos trabalhando. Esse ano foi um ano atípico, que nós estamos com crise política, crise econômica e ética. Então, é um triângulo, que a gente não tem como trabalhar. É um combo. Então, isso é uma das coisas que vem impactando todo nesse Natal. Vai ser um Natal que vai ser marcado por ticket médios menores mesmo do que em relação aos anos anteriores, e as pessoas vão dar preferência àqueles produtos de presentear os produtos mais necessários. Aí, Carol Malta, você aí que compra presente normalmente para toda a parentela ali em São João del Rei, esse ano, então, aqui seguindo as orientações da Ana Paula, vai ser o Natal da lembrancinha, né? Vai ser uma lembrancinha, as pessoas vão fazer assim, um amigo oculto, vão usar instrumentos que, em vez de ela presentear todo mundo, ela vai presentear alguém. E é uma data que, querendo ou não, ela tem um apelo emocional muito grande, porque é aquele encontro familiar. Às vezes a família que é muito grande tem a oportunidade desse período, como por exemplo no caso da minha, de encontrar todo mundo. São João del Rei para o encontro da família da Carol lá. Não é, Carol? Não, mas acaba que todo mundo que mora em estados diferentes, acaba que todo mundo quer estar junto, e é tão bom às vezes você demonstrar carinho com uma lembrancinha também, né? Justamente, aquela confraternização leva aquela presentear. Mas o presentear vai ser assim, você vai fazer o seu amigo oculto e vai fazer mão de um presente com um valor menor. Considerando então assim, que os presentes aí que deverão ser dados, ou pelo menos se estabelecerão aí com a maior parte deles, presentes úteis, né? O pai, ao invés de dar um brinquedo para o filho, ele vai dar roupa, vai dar um calçado, pensando já no próximo ano, aquela questão visando a utilidade. Mas nessa questão das trocas dos presentes, isso vai beneficiar muito o pequeno negócio, o microempreendedor, as lojas de bairro. Tem esse outro lado, né? Que até considerando o pequeno empreendedor aí, ele também não vai contratar, porque aí ele pode colocar a esposa para trabalhar com ele, vai o filho que ajuda ali, porque o filho vai estar de férias, então o filho entra em dezembro para ajudar, também tem essa característica, né? Esse micro e pequeno empresário, ele vai absorver aquela mão de obra do entorno dele, familiar, que está desocupada, porque ele não vai gerar aquele custo trabalhista, ele vai ajudar, mas não vai ajudar gerando aquele custo com imposto, então vai ser aquela coisa mais familiar. E informal, não é? Informal. Em todas as nossas pesquisas, o que a gente apontou em todas as datas comemorativas que vão acontecer nesse ano, as pessoas vêm dando preferência nas compras na região onde elas moram, que são pequenas lojas de bairro ainda. Então, elas estão dando preferência a isso, porque elas falam que se for o shopping, eu não gasto só o presente, eu gasto o estacionamento, eu gasto o lanche, vira um passeio. E como eu estou em contenção de custo, eu não tenho como arcar com isso. E outro fator também, as pessoas estão com a confiança baixa na economia. Elas não estão com a baixa confiança na finança pessoal dela, elas estão com a confiança baixa na economia. Então, aquele medo de ficar desempregado e ficar endividado
leva essa queda no consumo pensando no ano que vem, que já começa com o pagamento de impostos e matrículas escolares. E aí eu fico pensando, o que o CDL, diante das pesquisas que vocês têm realizado, diante da pouca oferta, né, agora, desses empregos temporários, mesmo assim, ainda existe uma escolha entre homens e mulheres? Há uma preferência entre um ou outro? Na última pesquisa do IBGE apontou o seguinte, que as mulheres estão mais desempregadas que os homens. Mas aí também, porque tem muito mais mulher do que homem. Tem muito mais mulher do que homem. Tem muito mais mulher do que homem. Então isso pode ser um fator também. E outro fator, que pode ser uma coisa, é que as mulheres ficam grávidas. É mais desinteressante. É mais desinteressante. Infelizmente... O custo é maior. O custo é maior. E ainda existe essa diferença, né? Homem e mulher aí na valorização de cargos, embora muito tenha sido feito ou está sendo feito para tentar trazer essa igualdade, mas ainda há essa diferenciação de postos até no salários. O homem ainda está ganhando mais. A mulher em torno de 26% a mais do que as mulheres exercendo a mesma função e o mesmo cargo. Por exemplo, igual na TV, que a Carol ganha mais do que eu. Ganho mais dor de cabeça, mais trabalho, mais... Agora, exceto isso aí, mas é interessante, eu observo quando ela fala assim, mas já no setor público vai mudando, porque como os concursos vão acontecendo, a mulherada está entrando muito mais do que os homens. Aí por uma maior preparação, né? Não, o que acontece? Em Brasília, é a única capital do país que não tem essa diferença. A mulher ganha mais que os homens, porque as mulheres estão mais empregadas em empregos públicos e federais do que os homens. Mas elas e os salários vão para mais altos. Mas então não tem essa diferenciação, porque lá é uma cidade que a maioria se move por concursos públicos, são empregos públicos. E aí são as mulheres. Então são as mulheres. Então aí as mulheres ocupam mais espaço. Aí por essa capacitação da mulher, a disciplina, a diligência dela é um perfil também, né? Mas concordo com o que acontece em todos os estados. As mulheres também são muito capacitadas, as mulheres muitas vezes são mais capacitadas que os homens, mas tem essa diferença salarial. A única diferença, o único estado hoje que não acontece isso é no Distrito Federal. Que legal, olha só. Porque são os empregos públicos, as mulheres estão onde tem mais empregos públicos. Empregos públicos e as mulheres estão mais empregadas lá e com salários mais altos que os homens. Agora, Ana, a gente pensar assim, sobre todo esse cenário assim, o que você, sob o ponto de vista econômico nacional, o que você classificaria como sendo os efeitos dessa baixa contratação desses jovens, dessa diminuição aí que a gente já está vendo pelo ano todo, nas vendas, no mercado de consumo em geral, o que você vê como efeito isso numa projeção para 2016, 2017, do nosso cenário? Nos efeitos nós já estamos sentindo isso agora, que é inflação alta, PIB caindo, taxa de desemprego subindo, renda real caindo. Então, todos os efeitos nós estamos sentindo. E taxa de juros e patamares elevados. O ano que vem, o que esperar desse ano que vem, dentro desse contexto? Primeiro, nós precisamos arrumar a casa, que é a política. Porque se tiver essa trava política, nós estamos travando a política econômica. Então, se não tiver esse ajuste fiscal, que ele é necessário, ele tem que ser feito, porque não tivemos responsabilidade fiscal no passado, então temos que ajustar agora e fazer reformas estruturais mesmo, que é de previdência, de trabalhista, política. Então, assim, para poder o quê? Você gerar confiança estrangeira para as pessoas virem investir aqui. A partir do momento que aumentar esse investimento aqui dentro, a taxa de juros tende a cair. Aí a economia começa a alavancar. E isso vai acontecer, se for acontecer, se a política destravar, no segundo semestre de 2016. Começar essa luz. Ontem nós conversamos aqui com o professor Pedro Paulo e ele estava falando e algo que nos assusta de uma certa maneira, mas é uma realidade que a gente precisa encará-la. É a questão que talvez hoje a melhor geração que nós preparamos é a da agora, e que está enfrentando essa crise aí com o desemprego. Para esse efeito social, esse efeito cultural, educacional, também é uma projeção muito ruim, porque a gente pode estar matando bons e grandes talentos agora, não é? Não, matar eu acho que é uma palavra forte. Eu acho que assim, o que acontece?
Nós tivemos uma distribuição retardar, de riqueza. Pelo menos. Né? Nós tivemos assim, uma distribuição de riqueza maior, nós tivemos uma inserção social maior, nós tivemos uma ascensão da classe C, D e E. Então, antes, ultimamente, as pessoas, uma bancarização dessa classe. E o que acontece? O nível de escolaridade subiu, isso foi muito bom. Então, as pessoas não querem retroagir, as pessoas querem crescer agora e elas estão mais conscientes, tanto dos conceitos de economia, tanto do que é a política. E essa rede de informação que é gerada, essa facilidade de informação, está deixando as pessoas um pouco mais conscientes que no passado. Uma educação, então, um conceito de educação está se estabelecendo no povo brasileiro. Com certeza. Até esse sistema de cotas, entendeu? Está fazendo essa inserção maior nessas pessoas. Então, elas estão tendo uma escolaridade maior. Então, isso é bom. Isso é bom. As pessoas estão ficando mais conscientes. Então, elas estão mais preparadas, porque uma economia não cresce se ela não tiver uma mão de obra qualificada, se não tiver educação, se não tiver uma saúde. Por quê? Se não tiver saúde, você vai ter sempre um empregado doente, a sua produtividade cai. Então, o que é preciso? Além disso tudo, além de investimento, além de taxa de juros cair, inflação controlar, é investimento na educação, é investimento na saúde. Aí que você vai ter o quê? É o crescimento da economia também, porque a economia ela cresce como um todo. São todos esses pontos, que ninguém quer um funcionário doente o tempo todo. Então você tem que o que tem que ter? Investimento nessa base toda. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.